Cite ao menos 5 problemas de uma interface ruim e relacione com 5 qualidades contrastantes de uma boa interface. Quem que listou aí que consegue me falar 5 problemas de uma interface ruim? Ninguém? Bom, eu vou começar com a mais fácil aí, ó. Vou botar aqui o treinamento. A insatisfação. A insatisfação do meu usuário. O que mais? Confusão, né? Por exemplo, confundir o usuário. O que mais? Induzir o usuário. Baixa produtividade, né? Baixa produtividade para acabar. Então, são aqui 5 problemas que a gente tem quando a interface é ruim. Essas 5 estão correlacionadas e provavelmente o que resolve o problema de uma solução para um problema também seja a solução de outro problema também. O fato aqui da insatisfação, o que significa? Quando eu falo meu usuário cria uma insatisfação para o usuário, né? Nós estudamos os fatores cognitivos desse usuário, estudamos os fatores humanos da interface. Trabalhar não é bom para ninguém, né? O cara fala para mim que trabalha porque gosta, manda trabalho de graça. Ninguém trabalha porque gosta, gente. Gosta de dinheiro. Agora imagina se você tem que fazer o teu trabalho e ainda é ruim. Então eu tenho uma aplicação que trava o tempo todo, que é confusa, que exige que eu use um caderno para ficar anotando códigos e anotando passos aqui no canto. Eu pioro uma atividade. Então tem N maneiras de se fazer alguma coisa. Aí quando eu ofereço uma ferramenta que é a pior maneira, eu crio essa insatisfação. O meu usuário não é designer de interface, ele não sabe como é que faz, mas ele sabe quando não está bom, certo? Se está dando muito trabalho, se está piorando uma coisa que por si só já é complicado, então eu crio essa insatisfação. Essa insatisfação, ela acarreta em quê? Ela acarreta que o cara vai criar ainda mais insatisfação em outras cadeias, numa corrente. Então, toda mudança que eu propor, ele vai renegar, ele vai rejeitar, porque uma já deu errado. Toda atividade que for proposta, que for nova, ele vai considerar ela penosa, mesmo antes de fazer. Esse é um grande problema. A gente soluciona de que maneira? Eu soluciono, e esse passo vem desde o levantamento de requisitos. A questão fundamental aqui é fazer um bom levantamento de requisito. E aí eu vou fazer esse levantamento de requisito, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar todo o cenário. Onde que essa pessoa trabalha, qual é as circunstâncias do seu trabalho, qual é o ambiente onde essa pessoa trabalha, quem é essa pessoa, qual o grau de risco da sua atividade, certo? Então, se essa pessoa está trabalhando... Tá louco? Cheguei. Se essa pessoa está trabalhando com uma aplicação ou com um serviço que é crítico, que a sua falha acarreta em multa, acarreta em prejuízo, ela vai automaticamente estar trabalhando sob pressão. Ela vai ter a dificuldade por si só do trabalho
com medo de cometer, de fazer alguma coisa errada que não tenha correção. A gente identificando esse requisito, a gente percebendo essa atividade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar mais confirmações, nós vamos criar mais filtros, nós vamos fazer mais amarrações, para que essa pessoa tenha condição, ela perceba que o sistema está corroborando com ela, está interagindo com ela, fala, olha, é assim mesmo, você tem certeza que o preenchimento aqui está correto, certo? Então a gente vai ter aquela tela pré-cadastro, né? Uma tela que precede a atividade. Essa tela é ruim? Neste caso não. Neste caso não. Por quê? Porque o cara ele tem um problema. Ele tem ali uma situação que se ele cometer uma falha, ele vai ter um prejuízo. Então, o sistema pedir para ele travar, o sistema pedir para que ele tenha um nível X de permissões naquela interface, é uma das maneiras de eliminar esse problema pontual do exemplo. Por outro lado, uma atividade que o cara faz o tempo todo, rotina, por exemplo, o cara controla a portaria da empresa, entra e sai carro o tempo inteiro. Então, se a interface exige que ele confirme muita coisa, várias vezes, e entra, e ok, e sim, e não, e checa que leu, para esse cara, as confirmações é o inferno. Então eu vou criar a insatisfação. Tá? Então, o primeiro passo aqui, para a situação da insatisfação, eu sugeria que vocês pensassem no levantamento de requisitos. Fazê-lo bem feito. Os funcionais, os não funcionais e os desejáveis. O não funcional, ele está naquele momento que ele agrega o valor. E muitas das vezes ele está feito aqui para aumentar a produtividade, para aumentar a satisfação do usuário. E esse desejável também está ali para aumentar a satisfação do usuário. Então, analisado isso, eu consigo eliminar um problema que é uma interface que causa insatisfações para o usuário. Uma interface que exija muito treinamento, ela está muito próxima de uma interface que confunde o usuário. Que também que confundir o usuário pode ser entendido como incitar o erro, né? Conduzir o meu usuário ao erro. E aí a gente tem muitas maneiras de resolver esse problema. Vamos falar do treinamento primeiro. Uma aplicação, um sistema, né? Vamos pensar num ERP. Um ERP que tenha 10 interfaces ali, que tenha 8 aplicações. Uma financeira, uma de logística, uma de estoque. Vamos pensar nesse ERP completo aí. Se ele leva 300 horas para ser implantado e mais 300 de treinamento, e depois eu ainda tenho que ficar contratando treinamento em curso e recorrendo à apostila, eu crio insatisfação e baixa produtividade. Então, todos esses problemas estão correlacionados. Um problema de uma interface que exige muito treinamento é aquela, se o cara usar e depois ficar um tempo sem usar, vai esquecer. Se entrar um funcionário novo, vai ter muita dificuldade para aprender. Toda alteração, toda atualização cria transtorno, gera esse investimento de treinamento de novo, além do prejuízo. Como que a gente pode criar uma interface que não exija tanto treinamento, ou que não exija, né, esse treinamento periódico, essa atualização? Uma interface que use a semiótica aí. Interessante, que é o que? São os mnemônicos. Nossa, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi mano. Olha, nano. Os mnemônicos, bons ícones, né? Aquela questão da linguagem lá que a gente estudou, quando a gente está falando de semiótica, né, que é fazer relações entre o mundo real do cara com o mundo virtual da aplicação. Learnability e memorability. Então, se eu tivesse que escolher uma palavra para cá, eu
eu escolheria Learnability. Por quê? Porque eu gasto um tempo explicando para o cara uma parte, né? Ou então eu explico todo o conteúdo uma única vez. Isso vai criar nele mesmo aquela maturidade e aí ele vai aprender por conta própria, né? A capacidade da pessoa de aprender com aquilo que ela está fazendo. A gente faz um paralelo aqui com a Fordance e aquela relação que o cara só vai ter o interesse real em aprender quando ele tiver a necessidade de fazer, né? Foi uma coisa que a gente discutiu aí na última aula. Uma interface que tenha bom learnability, né? Tem essa capacidade de que a pessoa aprenda utilizando-a, ela tem, né, um índice ali, um grau de affordance. Essas ferramentas têm um grau X de affordance, que é a capacidade que a ferramenta tem de ser autoexplicativo, né? De simplesmente observando pelo seu formato ou pela sua carinha ali, né, a sua interfacezinha, o design dessa interface, eu saiba exatamente o que fazer e o que fazer primeiro. Vamos dar um exemplo. Uma tela onde eu tenho um campo de checkbox, de select box, e um outro campo aqui na frente que está vazio. Quando eu deixo assim, o cara tem duas opções de navegação. Ele pode preencher aqui primeiro ou alterar o valor nesse campo aqui primeiro. Acontece que o correto, o pensado pelo programador, era que ele escolhesse a opção aqui primeiro. E aí o que vai acontecer? Dependendo dessa opção escolhida, esse campo vai ser preciso ser preenchido ou não. E aí eu já não tenho um bom affordance nessa interface. O que eu deveria fazer? A mesma disposição, só que esse campo aqui, ele vem bloqueado, inutilizado, certo? E dependendo da opção que o cara selecionar aqui, é que esse campo vai ficar ativo ou não, ou se ele permanece desativado. Essa é uma forma que a gente tem de criar uma affordance para essa ferramenta. Uma vez que isso foi feito, em todas as demais interfaces, se esse padrão é utilizado, a pessoa vai saber, opa, os campos que ficam desativados dependem da alteração do valor do campo subsequente, ou geralmente do campo no lado esquerdo, certo? Então essa é uma forma que a gente tem de utilizar uma affordance baseado nos padrões que a internet já nos sugeriu de campos ativados ou desativados, para que o cara tenha uma condição de aprender aquela interface. Então, em todo o meu site, o cara vai ter essa navegação. Campos que estão desativados não vão ser preenchidos por causa da seleção que eu fiz nesse campo, certo? Então, se eu acho que eu quero preencher esse campo e ele não está ficando próprio para uso, não está ficando ativado, significa que eu fiz uma seleção incorreta nesse campo de cá. Entendeu? Então essa é a questão do learnability para essa interface. Eu sei, opa, eu preciso preencher esse campo aqui. Esse campo é uma informação importante que eu preciso passar agora. Mas por que ele não está ficando ativado? Das outras vezes era por causa da opção que eu escolhi aqui. Então isso é uma questão do affordance e do learnability num pedacinho aqui, num escopozinho de interface que a gente possa usar como exemplo. Fazendo já o gancho com a ideia aqui do confundir o usuário, nós temos N maneiras de fazer a mesma atividade numa interface. E aí, uma dessas maneiras pode não ser a mais correta, ou pode ser de verdade a incorreta. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar linhas de base, né? Guidelines, para que esse usuário percorra. Então, quando eu crio uma interface, eu deixo ela numa sequência lógica
eu deixo ela com segmento lógico e eu deixo ela com informações claras, certo? Beleza? O que eu quero falar com informação clara? Então, por exemplo, para não confundir o usuário, criar guias, fatores de visibilidade, feedback, são formas de desconfundir o meu cliente, o meu usuário. Então eu explico para ele quais são os passos que ele vai percorrer, quais momentos que ele faz cada atividade. Trabalho bem a questão da visibilidade da minha interface. Eu não deixo disponível opções ali que possam vir incitar o erro. Então, botões gravar, salvar, editar, quando essa opção não é válida, certo? Então, eu já vi em aplicação, a gente vai fazer avaliações delas, que o botão que vem lá, um botão com salvar e do lado um botão editar. E aqui em cima, por exemplo, um campo de texto. Eu, sinceramente, fico confuso quando eu quero editar alguma informação numa interface dessa. Por quê? Eu vou digitar aqui dentro e aí eu vou ter a opção de editar, né? Então tá, o que eu quero fazer é editar, o que eu quero fazer é alterar esse valor aqui. Mas eu sei que isso vai ser salvo a partir de agora. Então qual é o botão que eu tenho que acionar? Qual desses eu tenho que acionar? E pior, aqui pode acontecer duas falhas graves. Eu posso clicar no editar e isso ser o botão incorreto e ele abrir uma caixazinha para eu escolher qual informação que eu quero editar e eu perco a edição que eu já fiz. Então essa interface me levou a cometer um engano e eu vou ter que refazer alguma coisa que eu já tinha feito, e pode ser que isso tenha demorado, pode ser que não seja só um campo de texto. E também tem uma falha nessa interface, por exemplo, se eu editar a informação aqui e escolher a opção salvar e ele criar um novo registro no banco. Então dessa forma eu tenho aqui, no exemplo anterior, uma maneira de enganar o usuário, né, de levá-lo a cometer um engano e ter que refazer a edição. E aqui eu tenho um problema do software, que é um bug dele. Vocês estão entendendo? Eu passei rápido demais a ideia aqui. Ficou frau a explicação? Vamos de novo? Se pegar um registro e modificar e clicar em salvar, talvez ele não salve e a pessoa acha que salvou. Ainda tem esse terceiro problema. Então olha só, numa interface dessa, eu venho e faço a edição. Então apareceu o meu nome aqui, eu venho completo com o sobrenome. Aí eu clico no botão editar. Aí ele abre aquele caminho para eu escolher qual é a pessoa que eu quero editar. E todas as minhas informações que já foram alteradas, elas ficam perdidas, eu tenho que alterar de novo. É um problema. O segundo problema é isso, eu clico no salvar ao invés de editar e crio um novo registro no banco. Então eu estou cadastrado duas vezes, o que é uma falha de integridade, é um problema desse banco. E ainda tem essa terceira circunstância, essa terceira situação, é o cara clicar no botão salvar quando ele deveria clicar no botão editar, sair da interface acreditando de ter feito a edição, de ter feito a alteração que ele queria e não ter feito. Então são N maneiras de criar confusão com o usuário. Piora quando eu não dou informação nenhuma. Quando eu não falo para ele se gravou, se não gravou, ele não percebe qual foi o resultado da interação dele. Ele não percebe qual foi o resultado daquela ação dele, que é a ideia do bom feedback que a gente vai falar já. Certo? Então, para eu não confundir o usuário, eu crio guias, eu crio sequência lógica. Aquilo que ele precisa preencher primeiro vem primeiro. Aquilo que ele não pode fazer naquela hora não aparece, certo? Isso tem a ver com a visibilidade. Eu deixo em evidência o que é importante, o que é muito importante, o que é obrigatório.
eu não mostro para ele opções que não estão disponíveis para aquele usuário ou para aquela ação que ele está cometendo, e dou feedback. Quando ele clicar no botão salvar, eu falo para ele: salvo com sucesso, gravado com sucesso, ou arquivo editado com sucesso. Quando ele tenta sair, naquele exemplo que o nosso colega deu, quando ele tenta sair sem ter salvo a alteração no banco, a aplicação fala para ele: você ainda não gravou a alteração, tem certeza que deseja sair? Então eu estou conversando com esse usuário. É maneira que eu tenho de evitar que ele se confunda. A produtividade vem de tudo isso que a gente está falando daí para trás. A questão de uma interface mais produtiva, se eu soubesse que o cara ia sair, não tinha. Droga. A questão de uma interface mais produtiva, o que significa? A gente identifica no levantamento de requisito quais são atividades que eu posso automatizar, quais são atividades que eu posso simplificar, e eu vou torná-las automáticas, vou torná-las mais simples, de forma que esse cara trabalhe menos. Eu posso evitar que ele tenha retrabalho. É uma maneira de tornar a interface mais produtiva. Eu posso evitar que ele cometa erros e não tenha que desfazer alguma coisa ou refazer alguma coisa. Essa é outra maneira de tornar uma atividade, uma interface mais produtiva. Eu crio um layout com visibilidade, colocando os campos alinhados, organizados, ergonomicamente correto, para que o cara, quando ele comece a digitar e dando tab ou dando enter, ele seja capaz de percorrer toda a interface, por exemplo, que ele não tenha que o tempo todo pegar com o mouse, trocar a tela, minimiza uma, maximiza outra, minimiza uma, maximiza outra. Isso tem a ver com ergonomia, mas também tem a ver com produtividade, né? Então, essas atividades que são paralelas, essas atividades que são colaterais, quanto mais a gente conseguir reduzi-las, melhor. O cara vai gastar o tempo dele fazendo somente aquela atividade que produz. Aquela atividade que é colateral, a gente elimina. Então, por exemplo, ter que minimizar, ter que consultar, ter que ir num lugar da Ctrl+C, no outro da Ctrl+V. Pelo amor de Deus, a gente vê isso demais, inclusive em interface grande. Eu quero, por exemplo, lançar um produto numa nota fiscal. Eu faço o lançamento pelo código do produto. Aí eu não sei qual é o código do produto. Aí eu tenho que ir em outra janela, procurar o produto pela descrição, pegar o papel, anotar o código, fechar a tela de consulta, voltar para a tela de lançamento e digitar o código. Pelo amor de Deus, gente, a mesma aplicação. Custava ter um botãozinho ali de procurar, que quando o cara encontrasse, ele clicava no código que queria e a tela de baixo já vinha preenchida com o código. Isso não custa nada pra gente, cara, né? É só você usar lá ao invés de usar o show dialog lá, você usar, né, o run, né, das applications lá. É uma das formas, por exemplo, falando do C#, né, o show dialog, por exemplo, né, fazer uma janela filha da outra, aí ele responde pro pai filha da outra, né? Então, são coisas que a gente pode resolver simples se a gente tiver um planejamento. E é isso tudo a gente está falando de produtividade. Então, produtividade tem a ver com visibilidade, tem a ver com bom levantamento de requisito, tem a ver com automatizar ações e atividades que possam ser automatizadas, tem a ver com evitar ação colateral ali, atividades, né, que são colaterais, que não são exatamente naquele momento de produtividade, de produção. A gente tem que pensar que existem pessoas, né, graças a Deus é a minoria aqui nessa sala, mas que quando chega na empresa faz a mesma coisa o dia inteiro. Pega um pacote de nota para lançar, um pacote de registro para validar, um pacote de informação para ficar procurando e alterando. Esse serviço que o cara vai fazer a vida inteira, né? Então o serviço desse povo já é ruim por natureza.
A gente não precisa criar mais transtorno para esse cara. E a questão da taxa, né, de investimento e o retorno do investimento, que tem tudo a ver com isso. Eu chego para te vender um aplicativo e falo que hoje você tem 15 pessoas na contabilidade, que se você tiver 5 depois que eu instalar o meu aplicativo, vai ser o suficiente para você fazer o mesmo trabalho dos 15. Aí o cara compra a sua ideia, ele faz a conta, a quantidade de gente que ele tem naquele setor, quanto que ele vai economizar, né, com encargos trabalhistas naquele período de 2 anos, 3 anos, não sei qual foi a taxa que ele definiu ali, qual foi o prazo. E aí você vende essa promessa para o cara, de que ele vai economizar dinheiro com a sua aplicação. Se você hoje tem condição de fazer, atender 1.000 clientes por mês, você vai conseguir atender 2.000, aí você vê a possibilidade de crescer em mercado, e aí você vai e compra aquela ideia, só que a aplicação não é nem produtiva, gasta mais dinheiro com treinamento do que realmente ela devolve, os usuários não conseguem criar ali a sua rotina de trabalho, e aí você não devolve o investimento que o cara fez. A nossa área de tecnologia em geral, falando de qualquer área, seja de comunicação, telecomunicação, desenvolvimento, infraestrutura, prestação de serviço, é vista como despesa, justamente por culpa nossa mesmo, por culpa desse tipo de trabalho que a gente faz. A gente não comunica o nosso trabalho direito, a gente não pensa no nosso usuário, a gente considera que o usuário é burro. O cara não sabe fazer, é burro. Às vezes ele é burro mesmo, né? Não vamos eliminar, tem gente burra no mundo, tem que considerar que esse cara existe. Só que mesmo o cara que é burro, né, vamos falar abertamente, mesmo esse cara que é burro, ele demanda o quê? Inteligência da tua parte. Então você tem que ser mais inteligente nesse momento, criar outra maneira de explicar, criar outra maneira de treinar, criar outra maneira de comunicar com esse cara, porque a que você está usando é bobagem, né? O cara chega e fala assim, não, porque vou aumentar o throughput da tua rede. Acaba aqui, trem. O rapaz falou que vai trazer um trem do interior para nós lá, para de throughput lá, tem que ficar ligado. Aí já é um assunto que a gente não precisa debater, que não vem muito da nossa área. A questão 2 ali, ó. Qual é a relação fundamental entre a visibilidade dos elementos e uma interface com a sua qualidade e ergonomia? Já estava começando a falar sobre isso. Eu venho, faço uma interface para um monitor de no mínimo 1280, aí eu encho ele de botãozinho aqui em cima, encho ele de campo de pesquisa aqui embaixo, encho ele, deixo um espação aqui para ver informação, deixo outro espacinho aqui embaixo, e isso aqui é a interface da aplicação. Aí aqui embaixo cabe 5 registros de cada vez, cabe 5 linhas, mas o cara vai usar isso aqui o tempo todo, então ele vai ter que toda hora pegar o mouse, levar ali, dar um cliquezinho lá dentro, rolar o scroll, aí às vezes o scroll daquele mouse clone, né? Vamos falar a verdade? Né? Clone multilaser, são bons, tá? Aquele scroll não funciona bem, você começa a puxar para baixo e ele sobe. Aí você tem que levar lá no cantinho e ficar clicando na setinha para rolar. É inferno. Você está acabando com o cara. Você está acabando com o cara. Por quê? Porque você encheu a tela de informação. Pior, às vezes o cara faz uma interface bacana, aí ele vem e faz uma borda arredondada aqui, faz uma outra borda aqui, bonitona. E aí aqui dentro ele vem e põe um iframe assim, ó, porque sobrou só isso de espaço. Aí aqui está uma barrinha de rolagem infinita.
porque ele queria que essa borda ficasse aqui desse jeito. Essa mesma aplicação aqui em cima, pô, se essa tela que o cara usa mais, eu vou deixar ela aqui, ó. Raras vezes que esse cara vai precisar usar o scroll. E aí eu vou fazer o seguinte, tentem pegar o exemplo aqui comigo, ó. Tentem pegar o exemplo aqui comigo, para ver se a gente consegue chegar num acordo. Vamos imaginar que essa interface aqui seja para cadastro e alteração dos produtos que a minha empresa fabrica, certo? E aqui tem todas as informações: dimensão do produto, peso do produto, dimensão da caixa, máximo de empilhamento das caixas para transporte, quantidade de material que ela consome, qual é a linha de produção que produz, quem é o responsável técnico ou responsável ali pelo registro dessa peça, qual é o valor médio dela de mercado, qual que é o custo médio de produção desse produto. Tá tudo nessa tela aqui, ó. Tá tudo nessa tela. Todas essas informações estão aqui, espalhadas ali. O que o cara vai ter que fazer? Vai ter que percorrer a tela toda hora que ele quiser ver uma informação ou alterar uma informação. Eu pego essa mesma interface, venho aqui e faço agrupamentos aqui, por exemplo. Crio as abinhas aqui. Aí, essas abinhas têm ali informação de quê? Informação básica, que é o nome, blá blá blá. Está aqui uma aba. Informação comercial de venda, então informação de venda, preço médio, tarifação dela, qual categoria de imposto que ela fica, beleza. A outra abinha tem as informações logísticas da peça, informações de transporte, que é o peso, a dimensão da embalagem, o material da embalagem. Eu tenho a mesma coisa na minha interface, eu tenho a mesma coisa, só que organizado de forma muito mais limpa e coerente, certo? Aqui a gente está tratando de ergonomia, de visibilidade e automaticamente agregando valor, demonstrando maior qualidade ou criando qualidade para essa interface, beleza? Aumenta a produtividade. O cara, então, por exemplo, quando eu estou falando de ergonomia, gente, eu estou falando de tudo que você faz sem mesmo perceber. Quer ver um exemplo? Ler livro ou ler o celular quando você está dentro de um carro. Você está dentro de um carro, você está lendo. Você fica muito mais cansado do que se você estivesse lendo sentado na sua casa, porque o carro está em movimento. O livro, por mais que não pareça, ele também está em movimento. Os seus olhos estão focando o tempo todo, ele fica buscando foco o tempo inteiro. Cansa mais rápido, dá dor de cabeça, certo? O cara pega e fica fazendo isso aqui o dia inteiro, sabe? Só esse movimento dos olhos já prega o cara. Você já diminui a produtividade dele do metade do segundo período ali para frente. O cara que tem aqui, digita um pouquinho, mexe no mouse, digita um pouquinho, mexe no mouse, digita um pouquinho, mexe no mouse. Além dele criar muito mais movimento, você está zoando a ergonomia daquela aplicação, certo? Então, isso tudo tem a ver com qualidade da interface. A visibilidade está automaticamente relacionada com a ergonomia. Então, por exemplo, as informações, elas são organizadas assim, como que eu faço o movimento? E de preferência que eu faça uma vez só, certo? Começo preenchendo em cima e venho até o final, acabou. Ou então eu percorro assim, acabou, certo? Letra muito grande ou letra muito pequena, não atrapalha. Cores, principalmente sobreposição de cor. Aí tem o cara que faz uma empresa, vulcão tropical. Aí o logotipo é vermelho, azul e laranja. Aí o cara quer que a interface seja vermelha, azul e laranja. Só Deus na calma.
Esse tipo de coisa tem a ver, né, com fatores ergonômicos aí de qualidade de interface. Então, qual é a relação? Nós podíamos ficar aqui o dia inteiro falando só disso, mas é o que? Quer dizer organização, criar um roteiro de trabalho, deixar disponível somente aquilo que o cara precisa, ou pelo menos organizado de forma que seja mais coerente. Automaticamente eu estou melhorando a learnability dessa interface, né? Estou criando um padrão que o cara vai conseguir entender a partir daí, né? Que não foi aleatório. Eu não saí com, esses campos cabem, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Tipo, um campo grandão, mas só uma espação. Aí o que você faz? Você pega um campinho menor e põe lá em cima. Aí vem nome, CEP, e-mail, telefone. Meu Deus do céu, qual foi a lógica usada aqui? A lógica é que o cara vai ter que preencher tudo uma hora ou outra mesmo, né? Então preenche aí e não enche o saco, né? Então essa é a lógica do cara, não tem nada a ver essa lógica. Baseado no que estudamos sobre boa comunicação de interface, defina o que é bom feedback. O bom feedback é dar retorno para a pessoa, para o nosso usuário, sobre todas as atividades que ela se propõe, né? Vamos fazer uma analogia nada a ver, você já desculpa de antemão, mas pensa naquele moleque que chega em casa e vai correndo contar para o pai o que ele aprendeu na escola hoje. Se o pai pega, dá um abraço, dá os parabéns, fala o cara, menininho, você é fera, pronto, esse moleque tá jóia, era o que ele queria, foi o que ele buscava. Quando o pai dele não dá a resposta dele, esse moleque, você acabou de criar um psicopata. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou falando aqui é que tudo que esse cara faz, ele tinha uma intenção, lembra da teoria da ação? Ele tem uma meta, ele cria intenções, e antes de tomar uma ação. Então, tudo que ele faz é buscando alguma coisa, tem uma intenção. Eu preciso responder para ele de forma coerente. Ele fez a ação, era correto, era incorreto. Ele não fez a ação, a gente esperava alguma coisa dele. Naquele caso ali, o cara vai, faz a alteração, clica no salvar, não era o botão correto. Eu não aviso para ele nada. Não clicou no salvar, deixei, não dei aviso nenhum. Ele vai fechar a tela, não vai ter alterado o banco. Eu esperava o quê? Esperava que ele preenchesse os campos, clicasse em editar, certo? Ele vai sair sem clicar no editar, eu vou falar para ele, você vai perder as alterações que fez. Tem certeza que quer sair? Eu estou contando para ele o que está acontecendo aqui, certo? Então tudo que ele faz, você fez certo, você fez incorreto, você cadastrou com erro. Agora, a partir de agora você pode jogar no sistema, certo? Sua senha foi autorizada. A partir de agora você está apto a usar o sistema. Porque senão o cara vai lá, cadastra a senha, salvou, volta para a index do site. Aí, eu tenho que ir lá no meu e-mail, eu posso começar agora, posso tentar, tenho que esperar, olha aqui a lógica aqui. Então, tudo que o cara faz merece uma resposta, certo? Seja direta, ou seja, adiantando o caminho para ele, entendeu? Tipo, cliquei aqui, vim naquelas negocinhos de abas aqui, preenchi todos os campos, ele troca de aba para mim lá. É um feedback para ele, ok, tranquilo, foi lá, beleza. Ou então ele preencheu, esqueceu de um campo, eu falo para ele, você está tentando trocar de aba, mas faltou preencher tal campo. Então isso é um bom feedback. Tudo que o cara faz tem uma intenção, e aí eu respondo para ele de acordo com as intenções dele, e as minhas também, o que eu esperava que ele fizesse, qual é o resultado da ação que ele fez. Mensagens claras de erro. Erro, né, a gente tem que entender que existe o engano do nosso usuário e tem o erro do sistema mesmo. Isso tem que ser tratado de maneira distinta. Por exemplo, a data fim é menor que a data inicial. Ficou claro para você? Mais ou menos, né? Se o cara parar e pensar, ele entende, mas como a gente não quer que ele pense, não me faça pensar, a gente vai falar para ele,
A data para o encerramento das inscrições está menor que a data do início das inscrições. Verifique. Ah, tá, eu sei do que se trata. Por quê? Porque o campo lá embaixo tem uma legenda assim, ó, início das inscrições, fim das inscrições. Ou data inicial, data final. Aí eu falo para ele, a data final do evento é menor que a data inicial do evento. Generalizei qualquer evento. Mas ele sabe, data inicial, data final. Qual que é a mensagem clara? Foi um erro do sistema? Não foi. Foi uma falha do cara. E quando dá essa mensagem, apaga tudo as coisas? Fera, né? Aí tem mais a ver com a ciência da computação que a gente conversou lá. Fazer essa validação em JavaScript e não fazer a validação no banco. Tem muito sistema que gosta que a gente faz isso, né? Você preenche o campo inteiro, submete, aí ele vai, volta e fala para você, esse usuário já existe, escolhe outro. Quem fazia muito isso era o Yahoo, cara, nos primórdios lá. Quando alguém tinha motivo para querer usar o Yahoo, né? Para experimentar. Hoje não existe motivo nenhum. Brincadeira. Mas é que vocês querem ver um jogo Mu online, vocês jogaram Mu online? Quem jogava Mu passava esse perrengue aí, porque você preenchia a ficha, escolhia o nome, submetia e ele ia lá e voltava na outra. Pelo amor de Deus, ajuda nós, né? Aí começaram a ter uns caras que assim, verificar disponibilidade. Aí você clicava, abria uma outra janelinha, eu ficava digitando e tentando, até que parecia um. Aí parecia os nomes mais nada a ver do mundo, né? Aí você punha lá, já, por fim você já punha os nomes que você nem queria mais. Você começava com Great Water, Dragon of Shadow, nome que você vai contar para todo mundo. Depois você punha lá, Thiago 87 VGA 123, é o que sobrou, né, cara? Já tô nem aí pra isso mais não. Eu tenho um e-mail no Gmail que é PHP-TGMG, que não tem nada a ver, né, cara? Mas tenta criar um e-mail no Gmail hoje, pra ver. Ou ele tem 180 caracteres, ou ele é umas letras randômicas dessa aí. Tem o Thiago Giovanella, underline, 1987, underline, tentativa 9. Você conseguiu o e-mail no Gmail? Cabe, né? Então, o T Giovanella, a maioria é meu. Inclusive o T Giovanella do Gmail é meu também. Só que eu poluí ele, entendeu? Eu comecei a cadastrar ele em um monte de site. Hoje nem vale a pena ir lá de novo. Morreu, tá lá o livro. Outro Thiago Giovanella, me perdoe. Fiquei com os dois pra mim. Nossa, eu tinha um que era mamãe, eu quero bolo, arroba. Só pra não receber spam. Aí eu comecei a usar ele pra cadastrar nesse site, tipo, você cadastrar, você só vai jogar uma vez, você não quer newsletter e tal. Mamãe quer o bolo, arroba. Aí entrava no Yahoo, validava. Quem que não tem um e-mail zoeiro? Os e-mails assim, Nossa, você criou na época do casar, do Emule, usava os e-mails, não é possível, né, cara? A última aqui é a chance de undo e chance de redo, que é o Ctrl Z e Ctrl Y lá, né? Tipo, o cara fez alguma coisa, mas ele tem chance de dar um Ctrl Z e desfazer, ou de voltar, ou de entrar lá e, no mínimo, refazer aquilo, deletar aquilo que ele fez, ou refazer aquilo. Deu um Ctrl Z, mas não era para ter dado tanto Ctrl Z. Volta mais uma à frente. Então são chances aí que a gente tem que disponibilizar para o cara em algumas circunstâncias. Né? Não vamos criar isso para toda a interface, porque a gente acaba fazendo o molho ficar mais caro que o peixe, né? Falando a verdade. Mas em situações críticas, quando for necessário, a gente tem que providenciar. O que é e quais os benefícios da manipulação direta? Vocês encontraram manipulação direta em material? Encontraram? Vocês entenderam o que é manipulação direta? O que vocês entenderam? Mais ou menos que é aqueles botões que as interfaces. A manipulação direta, cara, por exemplo, eu tenho que
Quer ver um bom exemplo que só para a gente, né, conseguir entrar no caminho? Tem duas formas de instalar o WordPress no meu site, no meu domínio. Eu entro no CPN que o Rodrigo passou, vou lá, crio uma base de dados, crio um usuário, associo o usuário à base de dados, depois eu vou lá no meu programa de FTP, crio a conta do FTP, crio uma pasta, descompacto o WordPress lá dentro, associo o FTP com aquela pasta, subo todos os arquivos e passo pela tela de instalo do WordPress. É uma forma. A segunda forma é ir até o botãozinho lá embaixo que tem um smile que chama Fantástico, clicar no Fantástico, clicar no WordPress, dar um nome para o site, mandar instalar. Uma é mais fácil que a outra, né? Você pode, por exemplo, adorar o Linux, ir lá no Debian, baixar o pacote, compilar o pacote, dar o .config dele lá, editar arquivo, copiar arquivo de configuração padrão com outro nome, alterar arquivo de configuração padrão e gastar um dia inteiro para instalar o editor de bloco de nota. Não, mas pede mais. Ou você pode fazer o download do exe, next, finish. Agora é next, rejeitar, não instalar, marca o marcador padrão, next, finish. Mas de toda maneira, de toda forma, essa é a manipulação direta. Então eu tenho botões, eu tenho point and click, ao invés de eu digitar comando, eu vou através de marcar campo, clicar em botão. Eu posso, por exemplo, ir lá no meu código, fazer um fonte, color, Deus me livre, eu tenho que ir de novo, red, põe o texto, fecha o fonte. Certo? Ou eu vou no editor de nota, seleciono o texto, venho aqui em cima, clico na caixinha de cores, escolho a cor que eu quero, pronto, o texto está da cor que eu quero. Isso é manipulação direta, certo? Eu crio alterações e tal. Você fez uma ferramenta para a sua intranet da sua empresa, onde as pessoas podem publicar as coisas no mural, né? Ela vai simplesmente escolhe o que ela quer, marca o texto, bota negrito nas partes, insere uma fotinha ali dentro, sem nenhum conhecimento de programação aérea. Tudo através de manipulação direta, através da interface que a gente criou para essa pessoa. Então a manipulação direta é exatamente isso. O cara poder executar muitas tarefas que outrora poderiam ser complexas, baseadas numa interface que ele vai interagindo, né, com cliques e confirmações. Quais são os benefícios? Diminui a probabilidade de erro, diminui a chance de engano, aumenta a produtividade, aumenta o número de atividades que esse cara pode fazer no mesmo período, também quer dizer produtividade, e assim por diante. Claro. Problemas de usabilidade incluem site lento, cores vibrantes, falta de opção de ajuda, falta de opção de contato com o desenvolvedor quando é site, dificuldade de encontrar o conteúdo desejado. Explique cada um desses problemas relacionando-os com o conteúdo estudado e sugerir soluções. Site lento tem a ver com semântica, código bem estruturado, bem feito, visibilidade, eu não preciso entupir a minha página de informação o tempo inteiro, todas as páginas. Falta de opção de ajuda, não ter essa ideia do feedback, do cara poder resolver sozinho seus problemas. Mapa do site, falta de opção do contato com o desenvolvedor, dá uma sensação ruim, às vezes você quer entrar em contato com a empresa, você quer entrar em contato com o desenvolvedor, tirar uma dúvida e tal. Dificuldade de encontrar o conteúdo desejado, navegação difícil, falta de semântica, os mnemônicos que eu escolhi para o meu site não foram bem feitos, então eu venho ali em cima e uso, tem uns termos muito loucos, o pessoal usa, por exemplo, você vai lá e entra lá, tem um link em cima, hermenêutica, velho, que é isso, cara? Que é hermenêutica? Lembra de propedêutica, velho, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Queria um menu que faça sentido, que tenha um mnemônico bem feito, que tenha aquela relação com o mundo real
do nosso usuário. Ele vai entender que quando ele estiver clicando, por exemplo, no botão de faça o download agora, é uma coisa, vá para a página de download é outra, certo? Esse tipo de coisa. Então os sites são difíceis, às vezes você entra e está escrito assim, ó, para fazer download, clique neste link. Aí você clica no link. Aí abre outra página para você com um monte de coisa para você clicar, para você entrar, várias versões. E agora? Eu não sei qual que eu tenho que baixar. Então, esse tipo de coisa precisa ser pensada. Facilita para o cara. Teu sistema operacional é Windows ou é Linux? Se for Windows, nesse link. Se for Linux, nesse link. Aí, cola a página para aquele conteúdo. É um exemplo, certo? Então, tem muito conteúdo nesse site, tem histórico de texto e tal. Por que não tem um formulário de busca? Certo? Que busque por data, que busque por termo. Já é uma forma simples do cara evitar a navegação. Bom, cara, eu quero encontrar uma informação para te mostrar um vídeo que eu vi no site lá. Mas eu vi semana passada. Você fica voltando página. Então utilizar tag nas postagens, são exemplos, código semântico, usar termos coerentes, palavras que façam sentido para o meu usuário e assim por diante. Porque ao estudarmos interface humano-computador, estudamos aspectos cognitivos, motores e culturais dos seres humanos. Porque a gente precisa saber como o cérebro desse cara funciona, qual é a limitação do corpo desse cara e qual é o ambiente que ele está inserido, qual é o ambiente que eu pretendo atender. Então, eu tenho que criar uma interface relacionada com o ambiente que eu quero atender. Pega o exemplo do Facebook, o botão que surgiu era o curtir, que na forma como foi associado lá, era uma gíria, né? O curtir era uma gíria, mas por que foi a palavra curtir que foi escolhida? Por quê? Porque aquela rede social, Facebook, ela era mais para um público mais jovem e um ambiente de descontração. Então, estava usando linguagens de um público mais jovem, que ele vai utilizar em momentos que ele estiver conversando com outras pessoas, socializando, fazendo amigos, linguagem que ele utilizaria na vida real, naqueles lugares, naquele ambiente. Então, isso foi estudado, né, o comportamento, a cultura desse público, que hoje é um dos mais infinitos do mundo, né? Se você perguntar para quem trabalha com publicidade, investimento em internet para eles, grande parte está relacionado ao Facebook de alguma maneira. Se o cara falar que não vai mexer no Facebook, ele vai fazer divulgação na internet, não vai fazer no Facebook, ou ele tem uma estratégia muito inteligente, ou ele é muito louco. A Facebook está na vida de todo mundo aí. Há quem diga que o Facebook está morrendo, mas Renato. Então, esse é o conceito. Eu estudo a questão cognitiva porque eu preciso estudar como que esse cara aprende, como que ele ensina, o que faz sentido para ele, como que ele utiliza da sua memória, né? como que ele faz relação com coisas que ele viu e ouviu. A questão motora para saúde, ergonomia, limitações do cara, né? Limitações do corpo humano. E a cultural é para colocar uma interface inserida no meio daquilo que eu pretendo atender. Interprete e explique a imagem abaixo, que é a última. Essa, tranquilo demais, né? Todo mundo fez, né? Vocês não fizeram? Gente, lê a imagem aí e já é um barato, cara. Eu tenho uma meta, que é uma coisa que eu pretendo realizar, eu preciso realizar. Então, o que eu preciso realizar? Lançar, fazer o pagamento de todos os funcionários, é a meta. Daí eu passo a criar, então, vou usar a mesma linguagem. Intenção. Então, intenção é um conjunto de atividades, né, um conjunto de ações que eu tracei, que eu defini, que, segundo o meu pensamento, cumprem a meta que me foi estabelecida.
Então aí eu crio a especificação da ação. Então tá, fazer o pagamento é a minha meta. O que eu tenho que fazer? Coletar as faltas, coletar as horas extras, ver quem que foi mandado embora, ver quem que tem bônus, ver quem ficou faltando para cobrar, ver quem que usou o convênio saúde, cobrar deles o vale alimentação lá que desconta um pouquinho da folha, fazer o recolhimento dos impostos e questões trabalhistas. Então são várias intenções que estão inseridas dentro de uma meta que é pagar no final do mês. E aí eu vou fazer as especificações de ação. Uma ação eu tenho que fazer uma ligação, para outra eu tenho que consultar um programa, para outra eu tenho que consultar outro programa, para outra eu tenho que preencher uma planilha, e aí eu vou criando as especificações. Então eu executo. Aí de fato eu executo. Eu vou trabalhar nisso. Tudo que eu executo, fazendo uma relação com aquela outra imagem da outra atividade, eu passo a ter uma percepção daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi, de acordo com a ação que eu executei. Isso que eu percebi, eu interpreto. Está errado, está certo, essa mensagem é uma mensagem de alerta positivo, negativo, é uma confirmação, é uma mensagem de erro. O que é? Aí isso eu estou fazendo, avaliando. Então tá, foi um engano meu, dá para eu corrigir sozinho? Isso aqui depende de outra pessoa? Foi uma falha do sistema que eu vou precisar abrir um chamado? Eu avalio de acordo com aquilo que eu interpretei. E isso, nossa senhora, se relaciona de novo com a meta pré-estabelecida. Então tá, me enganei, mas posso continuar, ok, continuei, atingi a meta, pelo menos eu cumpri a intenção, vou ter que dividir essa intenção em outras duas atividades, como é que eu vou fazer? Certo? Esse é o conceito, né, da teoria da ação. Aí. Tudo que a gente faz na nossa vida é baseado nessa teoria. Mesmo agora, levantar e sair da sala, tem uma meta, uma intenção, é feito, analisado, e aí você decide. Aí você sai ali fora, tá chovendo, percepção. Você interpreta o quê? Você interpreta que você está fudido, não vai dar para voltar para trás. Na avaliação, agora você é pior que sim. Estou fazendo outra coisa. Então, o nosso cérebro está fazendo isso o tempo todo. E a gente utiliza desse benefício, né, dessa forma como o nosso cérebro funciona, e interage, a interface interage com o ser humano dessa maneira. Gente, quem fez essa atividade a outra não tira menos de 90% da prova de nenhum. Certo? Então, a ideia, depois nós não vamos ter esse tipo de atividade desse tamanho de novo não. Tá? É só porque a gente está começando agora, ainda tem muito assunto que é novidade, né? Foram bastante das aulas que a gente teve. Então, não deixem de estudar em casa, rever a atividade que vocês fizeram, né? Dá uma olhadinha no material. Aquilo que a gente começou falando de HTML semântico e de avaliação de interface não vai cair, da lei de usabilidade, os slogans, teoria da ação, interdisciplinaridade de HM, isso vai cair bastante, beleza?